está de volta com mais um episódio. Meu amigo Marcelo Vinícius. Esse é um programa que eu tenho certeza que quando você deita sua cabeça no travesseiro, você fecha os seus olhos e fala: por que não gravamos ainda um episódio sobre jogos que não precisam de remake? Eu estou errado? Não. É como sempre, a abertura do episódio traz apenas fatos, apenas verdades muito pertinentes. É verdade. E realmente, esse é um tema ambíguo. E eu acho que eu gosto bastante de temas ambíguos. Eu acho conflitante, sabia? Eu vivo um conflito cada vez que eu penso sobre remakes, assim. E eu acho que nada melhor pra gente resolver conflitos do que a gente trazer aqui um mago das opiniões, né? Então a gente convidou pra esse programa o nosso querido Bruno Silva. Ô, louco. Que há muito tempo não grava aqui com a gente. Eu acho que essa é a primeira vez que eu sou chamado de mago. Primeira vez? Primeira vez. Espero que fique, então. Espero que fique. É isso. Pra poucos. Mas tem tempo que o Bruno não grava com a gente, mas tem muito tempo que eu não gravo com o Bruno, então eu tava com saudade de você, Bruno. Tudo bem contigo, Também, cara? tudo bem, bom demais. Grande salve aí pra você, Dan, pra você, Marcelo, pra todo mundo que está ouvindo aqui mais um episódio do Up, este estimado podcast do qual eu gosto muito. Muito feliz em estar aqui pra um tema tão importante e tão recorrente, né, cara? É uma indústria que já há muito tempo usa o remake como um recurso comercial extremamente valioso, né? É só ver a quantidade de jogos que são lançados a cada ano que são remakes, a quantidade de jogos que estão em conversas de jogo do ano que são remakes, né? Quando que foi o Resident Evil 4 mesmo? Foi 23, né? Se não me engano, foi. Tem nem 3 anos que a gente viu aí um jogo desse naipe aparecendo nesse tipo de conversa, então vai ser muito legal bater esse papo. Pois é, e ano passado teve o Final Fantasy, né? O Rebirth também, verdade. Concorrendo a jogo do ano. Já falei isso no nosso episódio de Melhores do Ano, mas o Silent Hill 2 foi esnobado também. Pode crer, verdade, teve Silent Hill 2 ano passado. Aí, ó, pegaram até exemplos mais recentes aí, pra vocês verem como que é um tema bem atual. Caramba, e parando pra pensar aqui, no ano passado foram 2 remakes concorrendo ao jogo do ano? Ou o Silent Hill não concorreu? Não concorreu. Não, que eu me lembre, não concorreu. Ah, tá, é verdade. Mas teve o Elden Ring, né? Teve aquela bagunça do Shadow of Earth 3. Aquela situação lá, né? Pois é. Mas a gente tem muita coisa pra falar aqui. Uma coisa curiosa é que a galera, os ouvintes aí mais afiados com o nosso histórico de programas, a gente já fez um programa que era meio que o contrário desse título aqui, que era sobre jogos que mereciam remakes. E é curioso que de lá pra cá, falando por mim pelo menos assim, eu acho que eu mudei bastante opinião. Eu não parei pra reescutar o programa, mas eu me lembro vagamente sobre o que a gente conversou. E eu não sei se eu fiquei saturado dos remakes ou eu reinterpretei a minha visão sobre remakes, assim. E eu quero saber de vocês também, mas antes, Marcelo Vinícius, como você está? Cara, eu tô bem. Eu sei que no episódio de Donkey Kong, se não me engano, eu comentei que eu tava bem, mas acho que os ouvintes ficaram um pouco preocupados, né? Acho que as pessoas ficam, né? Eu passei por poucas e boas esse ano, mas talvez justamente por eu ter passado por essa montanha russa de emoções, eu tô numa fase meio clichê cirandeiro, mas eu tô muito apaixonado pela vida, cara. Viver é da hora. Olha só. Essa é a realidade. Fico feliz, cara. E tá chegando o momento mais aguardado do meu ano de 2025, que é o solstício de primavera. Eu não aguento mais o inverno. Então, dias melhores estão muito próximos. Cara, eu acho que é a primeira vez em uma conversa que não seja, sei lá, na internet, num fórum de literatura, que eu escuto uma pessoa aplicando solstício de primavera. Impressionante, cara. Também conhecido como tô doido pra esquentar o clima. É isso. Exatamente. Ô, Bruno Silva, qual a sua opinião sobre inverno? Cara, eu tenho uma opinião que ela é meio em cima do humorista a respeito disso. Eu acho que a sua preferência por clima depende muito do lugar onde você vive. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, onde eu tô, o calor é um inferno. Parece uma panela de pressão. Aí eu prefiro o frio aqui. Mas, sei lá, se eu tivesse na praia, eu não ia preferir o frio nunca. Eu ia preferir o calor, obviamente. Então, varia muito do lugar, pra mim, pelo menos. Cara, se eu morasse em São Paulo, eu não ia preferir nada. Porque não há clima que torne a experiência de morar em São Paulo agradável. Mas eu compreendi a sua linha de raciocínio. Eu acho que faz sentido. Mas você tá bem, Sketchini? Fala pra gente. Cara, eu tô passando pelaquela fase, né, Marcelo, que você definiu muito bem, que é in between jobs, mais conhecido como desempregado. Chama de free agent agora, né? Pois é. No LinkedIn, né? No LinkedIn a galera mete essa aí. Inclusive, nessa minha empreitada, né, rumo a novas aventuras aí, né, eu tenho usado bastante o LinkedIn, Bruno. E aí, esse termo que você comentou, eu vejo bastante. E outro dia eu passei por uma coisa sensacional, que eu acho que eu até comentei isso no último programa, mas eu vou comentar de novo porque o Bruno tá aqui. Que foi um sujeito falando que se o seu pet foge de casa, você pode aprender com isso a resolver uma crise dentro da sua empresa. Ai, meu Deus. Cara, Você vai aprender a gerir uma crise melhor
quando o pet sai de casa. Então, assim, ele traça um paralelo, né? E conta sobre como a vida te ensina até nos momentos difíceis, sabe? A você lidar com o mercado de trabalho. Cara, como uma pessoa que perdeu um pet porque ele fugiu, eu me sinto extremamente ofendido com essa ideia. Cara, não, velho. Meu Deus do céu. Eu lembro a semana que a Mu tinha chegado aqui, e Mu é minha gata, acho que os ouvintes mais antigos ouviram falar. Na semana que ela chegou, e ela chegou com 3 meses de vida, acho. As janelas do meu apartamento, algumas, principalmente no banheiro e na cozinha, o animal que pintou antes saiu tacando tinta em tudo, daqueles vidros que é meio na diagonal, fica entreaberto com uma alavanca, e elas não fecham totalmente. E aí eu fui dormir, a gata não estava, tipo, no quarto, quando eu levantei, né, e ela é super, não posso respirar que ela vem ver o que eu tô fazendo. Eu fui, olhei, nossa, cadê? Aí eu chamando, cara, me deu um estalo de, meu Deus, é a janela da cozinha. E eu entrei em pânico absoluto, assim, e tive os piores 15 minutos da minha vida, e aí, de repente, ela tava, tipo, embaixo do monitor, assim, sai só a cabecinha, tipo, é o filho da puta, por que você não atendeu quando eu te chamei e tal? Cara, pior sensação do mundo, não tem como. Tenho certeza absoluta que se você fosse um gestor de empresa, após essa sua experiência, você teria se tornado uma pessoa muito melhor para os seus funcionários e aprendido a lidar com qualquer crise. Eu tenho certeza absoluta. Mágico. Mas muito obrigado, LinkedIn, por mais uma lição. Vamos chamar o Tururu aqui e partir para os finalmente? Acho que é importante, né? É bom, né? Quero falar sobre remakes aqui. O que é uma música que lembra remake? Que música que teve um remake? Música que teve... Putz, tem muita música famosa que, inclusive, o remake é mais famoso do que a original. Eu lembro muito de cabeça que é aquela All Along the Watchtower. Sim. Que ela é original do Bob Dylan, só que a versão do Jimi Hendrix, ela ficou muito mais famosa. O Hurt do Johnny Cash, né, que é do Nine Inch Nails e o Johnny Cash regravou. Tem alguns casos aí. É verdade. A própria Knock on Heaven's Door, né, que o Guns N' Roses gravou, que é do Bob Dylan também, né. Tem o tema de abertura do BBB, do Paulo Ricardo, todo ano tem um remake. É verdade. Caralho, seria o tema de abertura do BBB o FIFA das músicas? Forte Caralho, aposta. é com essa que a gente chama a música. Bota aí a música do Paulo Ricardo, Zabuzeta, por favor. Eu vou plantar aqui um desafio pro Zabuzeta. Zabuzeta, eu quero que você use a sua criatividade no nível máximo pra poder pegar várias versões da música do Paulo Ricardo e fazer um matchup. Aí, é assim que chama? Não sei se é assim que chama. Pega a primeira e a penúltima, sei lá, porque ano passado era um funk. Ela vive mudando. Depois que a gente desafiou o Zabuzeta a fazer um funk sobre o Kojima e ele fez, nada mais me surpreende. Incrível. Vamos lá. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria quando iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? Marcelo Vinícius, você que é um pensador do mundo dos videogames e um homem que entende sobre tendências, assim, você acha que remake tá na moda, cara? Você acha que é um negócio que pegou a galera por causa de tendência, assim? Cara, está, como o Bruno falou, né, eu acho que a ideia de recriar as coisas, ela não é exatamente nova. Não, se a gente olha pra música, pro cinema e tudo mais, isso sempre foi muito presente, mas o século XXI, acho que ele trouxe uma necessidade do capital, ainda mais videogame que é $1 zilhão pra fazer um jogo AAA. Eu acho que o investimento de risco, ele chama remake, né? Eu acho que ele tá muito na moda também por isso. Quanto mais alto é o valor de produção de uma coisa e quanto maior é a necessidade dos investidores de ter lucros cada vez maiores em cima daquela coisa, mais você pensa, cara, vamos trabalhar com algo que já foi testado, vamos trabalhar com um produto que já foi validado, para usar a expressão dos caras. E o que é mais validado do que um sucesso do passado, né? E eu acho também que, tipo, essa crise que a gente tá vendo na indústria reforça isso, né? Porque você pegar um atalho num momento em que tá difícil pra caralho pra todo mundo, talvez seja mais fácil, né? Você recorrer a isso. Mas eu vejo também um outro aspecto nessa parte dos remakes que vem até de antes desse momento de crise mais generalizado da indústria, que é o fato de que há pelo menos aí uns 10 anos a gente... Isso pensando mais aqui no Brasil, mas eu acho que lá fora também já até se estende até
pro início dos anos 2000. Existe uma população grande, né, um público consumidor grande de videogame que cresceu com o videogame e hoje em dia ganha o seu próprio dinheiro. Então você consegue também tocar ali naquela coisa da nostalgia, tocar na memória afetiva, né? Que é o que eu acho que faz, assim. Isso eu penso muito quando eu vejo as reações a momentos como, por exemplo, quando a Square anunciou que ia fazer um remake do Final Fantasy VII, assim. Você tem no YouTube fácil, você acha, react de pessoas, assim. Tem uns que ficaram até famosos, de criador de conteúdo lá fora. E pra mim, o maior símbolo disso é justamente a pessoa ficar se descabelando pelo anúncio de que um jogo vai ser refeito. Ela não sabe nem exatamente como que ele vai ser refeito ainda, só que vai ser refeito já é toda aquela expectativa inerente de que você vai, de alguma forma, conseguir recuperar um pouco do sentimento bom que você tinha associado a jogar o jogo tal, não sei das quantas, assim. Eu acho que tem muito disso também, que é muito explorado pelas empresas na hora de pensar em fazer remakes de jogos. Tem o famoso ciclo também, né? A galera da moda manja melhor isso. Alguns falam 20 anos, outros falam 30 anos, mas de que as tendências de mercado, elas seguem esse ciclo que puxa muito pra memória afetiva, pra nostalgia. E se você olhar pra fora do videogame, pegar maiores bilheterias dos últimos anos, você tem aí a Top Gun, Missão Impossível. Acho que o filme da Barbie, ele é muito isso, né? Que você pega algo que tá muito presente na memória afetiva de quem brincava com a boneca Barbie e faz um filme que tá escancaradamente sinalizando pra pessoas 30 a mais, 40 a mais, assim. E acho que isso funciona, inevitavelmente isso funciona muito pra videogame, porque é difícil pensar em algo que dialoga mais com a nossa memória afetiva do que videogame nesse sentido, porque a gente... Um velho clichê, né? A gente compartilhou isso com o irmão mais velho, com o irmão mais novo, a gente tem histórias próprias com esses jogos. Faz sentido. É uma coisa interessante, o Bruno comentou agora aí sobre o Final Fantasy VII. Eu lembro que quando a gente fez o programa falando sobre o Rebirth, né? Eu me lembro de comentar que quando eu jogava o Final Fantasy VII moleque lá, né? O clássico, eu meio que imaginava, na minha cabeça ali, eu imaginava aquele mundo daquele jogo uma coisa muito grandiosa, né? Muito maior do que o jogo apresentava em termos de proporção, de detalhes, assim. Na minha mente, era tudo muito maior. E que o remake, de certa forma, ele entrega um pouco do que era a minha imaginação. Não necessariamente aquilo ali era o meu grande sonho, o remake, o que o seu remake fez e tal. Mas, de certa forma, ele atendia um pouco isso. E eu acho que quando a gente olha pra jogos que são mais antigos, assim, né? E que tinham mais limitações gráficas e tal, talvez muitas pessoas olhem também com esse olhar, né? De tipo, nossa, materializou um pouco o que eu imaginava aqui daquele jogo. A gente fala muito isso sobre Pokémon, né, Marcelo? Do jogo Pokémon clássico do Game Boy, o quanto ele proporcionava de você imaginar, né? Como era aquela cidade, como era aquilo ali, mesmo ele sendo um jogo sem tantos detalhes quando chegava numa cidade nova, por exemplo, sei lá, você chegava em Cerulean e, tipo, sabia que tinha a caverna lá do Mewtwo, sabia que tinha aquela ponte, mas era um espaço pequeno, né? Um jogo reduzido, assim. Eu acho que tem um pouco essa coisa de mexer com a imaginação das pessoas também, o remake. Cara, só que pra mim ele vai num sentido contrário. O mais provável é que o remake não dê conta do quão mágico era na minha imaginação. Faz sentido. E isso aconteceu, inclusive, com o Final Fantasy VII. Talvez, sei lá, nas cidades, no Canyon ou nas usinas da Shinra, não. Realmente é muito grandioso, a escala é muito grande. Mas no mapa mundi, eu acho que quando você sai com os bonecos de uma cidade, e aí você vai pro mapa mundi no jogo original, você tem uma noção de como é aquela cidade em escala dentro dela, e você percebe que o mapa mundi, pô, qualquer pessoa que já viu um globo pensa, é muito maior na vida real do que a gente tá vendo aqui. Então eu imaginava mapa de RPGs antigos pensando nessa escala, em uma coisa absurdamente gigantesca, assim. Quando você vai pro mapa do Rebirth, não é assim. Quando você chega na fazenda do Chocobo, não tem uma transição de tela. Então aquele mapa já é o tamanho real. E eu penso, cara, é muito menor do que eu imagino que seria um mapa mundi, entende? É meio esquisito isso. Faz sentido. É sempre complicado. O experimento do Final Fantasy VII em si, pra mim, ele é muito fascinante porque ele é justamente esse desafio, né, de equilibrar a expectativa e realidade das pessoas que jogam. E aí você tenta equilibrar a expectativa de milhões de pessoas dentro de, né, uma ideia e ainda assim também é muito autoral, né? Eu acho que é até meio difícil a gente colocar o remake e o Rebirth nessa discussão porque eles são jogos próprios, né? Acho que a gente já chegou num ponto desse projeto que entendeu que eles não são só um remake, eles já viraram uma outra coisa, né? Eles têm uma outra ideia diferente, mas eles ainda assim, eles se aproveitam muito dessa questão, né? De como eu vou refazer essa cena aqui que as pessoas gostavam lá em 97 de uma maneira que impressione, né? E toda essa coisa do mundo que o Marcelo falou, eu acho que tá muito nisso mesmo, assim. Sei lá, não é nem um erro ou um demérito do remake. Eu
tenho pra mim, pensei nisso agora, inclusive, que toda vez que você tá entrando em conflito direto, em critério comparativo com a imaginação das pessoas, você vai perder. Não tem como. E limitação técnica abre muito pra imaginação. Um exemplo pessoal meu, não que quadrinhos seja uma mídia limitada, mas, por exemplo, eu gosto muito de mangá. Antes da gente começar a gravar, a gente tava falando de One Piece. Uma cena de ação lendo o mangá, quando eu preencho o espaço entre o quadrinho e outro com a minha imaginação, cara, não tem como a animação ficar tão da hora quanto. É engraçado isso, não sei se vocês sentem isso, mas pra uma adaptação de quadrinhos ter o mesmo impacto que tem na minha cabeça, tem que ter um orçamento do PIB de um país. Acho que isso é um bom exemplo o livro, né, cara? É muito comum você ter aquele livro que você ama e tal, e aí quando ele é adaptado pro cinema, as pessoas, elas normalmente ficam muito mais frustradas do que realizadas, né? Acho que o único filme, a única obra que eu consigo pensar que a adaptação é à altura do que as pessoas imaginavam ou esperavam, pelo menos minimamente, é o Senhor dos Anéis. O resto, a maioria das pessoas reclamam. Ou coisas que vão pra uma direção totalmente diferente. Tipo o Iluminado. Sim. Ou Poderoso Chefão, aí a galera paga muito pau. Mas quando é uma adaptação que tenta seguir a risca, é muito difícil. Acho que a gente comentou aqui alguns motivos, né, que podem ser que estejam levando a indústria a apostar mais nos remakes. O que o Bruno falou sobre o cara que jogou o jogo lá quando ele era moleque e agora ele tem o próprio dinheiro dele, então mexe com essa coisa de resgatar. Tem um outro lado também que é você conquistar novos públicos, né? Porque às vezes as pessoas ouvem falar sobre aqueles jogos, tipo, nossa, não, porque Metal Gear 1 é um jogaço e tal. E certas pessoas não se interessam por jogar jogos mais antigos, com suas limitações, etc, né? Com seu conjunto de regras específico ali, e que para algumas pessoas não é uma experiência tão legal, assim. E aí quando você vende a ideia de que, nossa, agora nós temos esse jogo numa versão atualizada, você talvez chame esse público, né? Eu acho que... imagino que parte da estratégia de venda seja isso também, né? Você trazer essa galera pra se interessar, assim. Eu sinto que muito desse argumento foi utilizado nos remakes de Resident Evil. Acho que talvez desses projetos recentes de remake é o que eu mais vejo isso acontecer, assim. Tipo, esses jogos aqui que a gente tem na mão são grandes clássicos. Isso eu tô falando dos 3 do Play 1, né? Acho que o 4 talvez até se encaixa com o argumento que eu vou trazer mais pra frente aqui no podcast. Mas, tipo, você tinha esses 3 jogos super clássicos, com histórias que cativaram um monte de gente. Muita gente gosta muito disso. Essas histórias, de uma forma ou de outra, viraram base pra vários outros jogos, pra filme, pra esse monte de coisa. Mas é um jogo que é com controle de tanque. E é um jogo que não conversa com a convenção de jogos de ação atual. Eu tô tentando usar esses termos mais neutros porque eu mudei muito minha opinião a respeito disso, assim, da ideia de você chamar um jogo de datado ou falar que um jogo envelheceu mal. Nossa, eu também, cara. Inclusive, eu detesto o termo datado. É porque eu acho que em alguns casos até dá pra usar isso no sentido de, tipo, sei lá, o jogo tem muito bug, tem muito problema, né? Ele tem ali problemas técnicos ali, ele roda mal no hardware. Até dá pra entender, mas, tipo, se você vai chamar um jogo de datado ou que ele envelheceu mal porque a maneira como ele funciona não é parecida com a maneira como os jogos são hoje, eu acho que talvez o problema esteja em você e não no jogo, sabe? Faz sentido. A gente fez um programa não tem muito tempo sobre o que são jogos. Acho que o Marcelo vai se lembrar bem, que essa pauta foi ele que trouxe. E que a gente divaga ali sobre muitos assuntos e tal. E eu me lembro de comentar sobre a forma como as pessoas enxergam os jogos clássicos. Eu lembro que até falei isso numa tentativa até de incentivar as pessoas a olharem com outros olhos quando você pega um jogo muito, muito retrô, assim, né? Que é tipo, cara, os jogos de videogame, eles têm um conjunto de regras ali naquele universo, como é um jogo de tabuleiro, assim. E se você olhar pra aquele jogo e entender que, tipo, mano, nesse jogo aqui, pra você correr e atirar, você não pode. Porque a regra desse jogo é que ou você corre, ou você atira. Então, tipo, não é que ele é pior porque ele é mais capado aqui, não sei o que lá. Não, não é isso. Ele tem as suas próprias regras, que são as regras da época. Sim, são as regras da época. Se fosse feito hoje, seria assim? Provavelmente não. Mas não é o caso, sabe? Quando você olha com esse olhar, eu acho que ajuda você até a experimentar outros jogos, sabe? Tipo, tentar encarar essa limitação como regras, um conjunto de elementos daquele jogo, sabe? E não como limitações, assim. E eu acho que no caso do Resident Evil é bem nítido isso, porque é só você olhar que os 4 primeiros Resident Evil, todos tiveram remake. Verdade. A jogabilidade do remake do Resident Evil 1 é mais próxima do original, enquanto a dos outros 3 é mais próxima da jogabilidade do Resident Evil 4, que tinha virado padrão. Eu lembro
lembro muito disso na época. Inclusive, era um argumento, né, do porquê seria interessante refazer Resident Evil 4, que eu discordo, acho que a gente ainda vai chegar nisso, que era... Como assim um policial treinado não consegue andar e atirar ao mesmo tempo? E eu acho isso, não ironicamente, eu acho isso um desrespeito com videogames, assim, porque ninguém falaria isso de xadrez. Ninguém fala... Um cavalo na vida real vai pra todas as direções. Tem que sair o xadrez 2. Tem que ter um remake de xadrez. Esse cavalo é petista porque ele anda fazendo L. E aí eu acho que no caso do xadrez, as pessoas, não, xadrez é outra parada, o bagulho é a mais alta arte, é o jogo definitivo. E eu acho que, não, você tá comparando Resident Evil 4 com xadrez? São 2 jogos, cada um com as suas regras, então por que a gente não pode, né, ter esse desprendimento, essa suspensão de descrença, né? Acho que tem essa ideia de que a proposta do jogo de videogame é ser uma simulação, e é uma ideia bastante equivocada, né, que inclusive é o que faz as pessoas terem esse fetiche por fotorrealismo, né, de que não, se eu não consigo dar uma espadada e cortar a grama no Elden Ring, quebrou minha imersão, injogável, porque, sei lá, a ideia deveria ser simular a realidade, e na vida real, se você passa uma espada na grama, ela se mexe, enfim, é uma falta de foco, né, uma falta de abstração e de prioridades, né, do que as pessoas querem com os jogos, o que são os jogos, que aí volta pro programa que a gente fez, mas tudo isso entra nessa fetichização do remake, né, enquanto evolução tecnológica, enquanto iteração, entre aspas, melhor e tal. Eu acho que esse olhar de que quando um jogo vai ser refeito, ele necessariamente vai ser melhor do que o original, eu acho que é um olhar bem raso, mas que é bem comum nas discussões, assim, quando você vai observar, né, o movimento da comunidade quando é anunciado um jogo, como o Bruno comentou sobre a expectativa em torno do remake do Final Fantasy VII, eu acho que muito da expectativa era em torno do quão bom ele seria, sabe? E não apenas do quão bonito, ou do quão próximo ele seria, sei lá, das cutscenes que a gente via no Final Fantasy X, por exemplo, sei lá, não sei o que as pessoas imaginavam, mas eu acho que todos concordavam que quando o remake sair, vai ser tão bom quanto ou melhor do que o original. Acho que a maior parte dessas pessoas que estavam hypadas pensavam dessa forma, né? E isso é bem inocente, eu acho, porque é muito mais fácil não ser tão bom quanto do que o contrário, pelo menos eu penso assim. E também, você usou o exemplo do Final Fantasy X, eu acho que acontece muito isso, né? De você, no caso, esse público médio hipotético que a gente tá imaginando aqui que reclama ou que projeta essas coisas, de você pega um jogo novo, por exemplo, Final Fantasy X, e em vez de celebrar o que você tem de novo, você lamenta de não estar revivendo uma experiência que você já teve. Então a pessoa pega o Final Fantasy X e pensa, nossa, imagina o 7, assim. E sendo que o 7 tá lá no Play 1, em 97, tá tudo bem, cara. Agora vamos viver uma coisa nova. Eu acho que existe muito essa dificuldade de desejar coisas novas e que se abrir pra coisas novas. Sai Dragon Quest 8, a mesma coisa, mesmo. Imagina Chrono Trigger, é o traço do Toriyama, o cel shade, tá tudo na mão, tá a faca e o queijo na mão. Não, cara, joga Dragon Quest, sabe? E eu acho que é meio que um misto de nostalgia, mas também parece que você tá se fechando pra possibilidade de ser encantado como você foi no passado, assim, né? Acho que é uma visão até meio pessimista do que os novos jogos podem te proporcionar. Parece que nunca vai ser tão bom quanto já foi. Baixei o clima. Fiquei um pouco triste aqui. Bad vibes. Pesou. Mas olha só, também tem uma parada, né? Quando um remake sai, não significa que você apagou o jogo original, né? E eu acho que esse é um outro argumento que eu já vi, já conversando com outras pessoas, já escutei, né? Do tipo, mano, se você não gosta da ideia desse remake, você pode não jogar e ficar com o original, né? O que você acha disso, Bruno? Você prefere que eles não existam? Tipo assim, deixa quieto? Ou pra você tudo bem, ele tá existindo num canto ali e você só escolher se você quer ou não jogar aquilo, sabe? Eu sou super a favor deles existirem, sim. Eu gosto dessa ideia. Eu sou a favor também dessa ideia de que se a pessoa não concorda, não gosta, ela vai ter sempre o original pra poder jogar. Eu vejo muito essa coisa da ideia de refazer jogo dentro dessa visão maior que a gente tá tendo de atualização técnica, né? Todos esses remakes, a gente tá partindo num ponto comum aqui até agora na discussão, que o grande motivador deles, né, é essa ideia de conseguir tocar na nostalgia de um público-alvo e, ao mesmo tempo, trabalhar em cima de uma ideia de atualização técnica e gráfica de jogos que foram feitos em um hardware muito inferior ao hardware que a gente tem hoje. Mas eu sinto que esse período é um período que foi tão curto na época dos videogames. Vamos parar pra pensar aqui. Remakes de grande impacto aí que foram lançados nos últimos
10 anos, como o remake do Final Fantasy VII, os de Resident Evil, o próprio Metal Gear Solid 3 que tá acontecendo agora, do Ocarina of Time, do Majora's Mask que saíram pra 3DS, tipo, todos esses jogos, eles foram lançados num intervalo de, tipo, 6, 7 anos. É verdade. Se você quiser esticar um pouco mais ali da geração dos 32-bit até a geração do PS2, né, do Xbox, é um período de 10 anos, é uma janela de 10 anos que eu sinto que meio que já tá acabando. A gente já tá começando a chegar num ponto em que, sei lá, a gente vê remakes, né, remakes no caso, né, porque é um remaster de um remake, que foi o caso do Gears of War, que saiu pro PlayStation 5. O The Last of Us também, né? Cara, as versões originais desses jogos, elas já são muito atuais, sabe? Elas conversam muito bem com uma linguagem vigente até hoje na indústria de regras do jogo, de interação do usuário com o jogo, controle gráfico, a estrutura, o uso de técnicas cinematográficas pra contar a história junto do gameplay, tipo, pouco disso mudou. Pelo menos no AAA eu sinto que pouco disso mudou, assim, de alguns anos pra cá. O que foi mudando foi a maneira como essas histórias são contadas, a maneira, né, o design de narrativa foi ficando muito mais refinado, né, você conseguir trazer a interatividade de uma maneira cada vez mais inteligente pra contar essas histórias. Isso eu acho que evoluiu bastante, mas nos outros aspectos o AAA ele ainda é muito parecido com o que ele era ali desde o começo pro meio da geração do PS3, então eu sinto que a gente tá começando a chegar num ponto de que talvez, esses remakes eles não sejam tão necessários assim, sabe? E também tá chegando num ponto em que, sei lá, acho que seria bem mais interessante olhar um pouco mais pra trás, assim. Como seria um remake, duvido que vai acontecer, mas como seria um remake de Zelda 2? Jogos que você vê claramente que existia uma visão, existia uma intenção autoral, mas que a tecnologia da época não dava conta, então criar um resultado bastante divisivo, para dizer o mínimo, assim. Como seria se dessem uma nova chance pra essas ideias, sabe? Cara, sim, mas eu também duvido muito que isso aconteça. Mas pegando carona ainda no que o Bruno comentou agora, eu acho que quando esse movimento acontece, de você pegar jogos que, mano, tem, sei lá, pouquíssimo tempo que eles estavam aí, o caso do The Last of Us mesmo, né? Que saiu The Last of Us, aí eles remasterizaram de novo, e aí fizeram um remake do remaster, eu já nem sei mais como é que tá. Eu nem sei qual foi o último The Last of Us que saiu, cara. Qual versão do primeiro? Eu acho que assim, todo mês tá saindo um The Last of Us 1 com uma nova versão, sabe? Daqui a pouco eles vão lançar com a cara do Pedro Pascal no lugar. Cara, eu falei isso em algum lugar de brincadeira, mas eu não duvido que isso aconteça, viu? Não chama que vem. Eu não duvido, tá? Nem que seja uma DLC, assim, agora você tem essa opção aqui de ativar nas opções aqui. Não duvido. Ou uma adaptação da série, como jogo. Assim, com as cenas da série, com né? as cenas da série, exatamente. Cara, The Movie, The Game, tudo de novo. Caralho, pelo amor de Deus. The Series, The Game. É o mundo dando a volta, mas num sentido muito errado, né, assim. Mas eu acho que mora um perigo aí, que é o da substituição das obras, né? Cara, o que aconteceu com o Demon's Souls, por exemplo. Tipo, eles lançaram o remake do Demon's Souls quando lançou o PS5, né? E hoje, você não tem como jogar ele se você não tem um PS3, né? Tipo, ele não tá à venda na loja ali da PSN, o nome da loja? Não, PS Store, né? PS Store, isso. Você não tem como comprar ele ali através de retrocompatibilidade, ele não tá nos serviços da Sony, o disco dele não é retrocompatível com o PS5 e acho que nem com o PS4, talvez com algum modelo antigo do PS4 desse pra ler o disco do PS3, não sei. Não dá. Os jogos de PS3 estão presos no PS3. Então. Metal Gear Solid 4 passa pelo mesmo drama, né? Sem um remaster ele não tem como. E aí assim, o que acontece é que eles lançam um Demon's Souls sem um subtítulo de que ele é um remake, então ele tem o mesmo nome, você não tem acesso ao antigo, e eu acho que a tendência é que no futuro, as pessoas que não são tão curiosas, elas não vão lembrar que existe uma outra versão, sabe? Eu particularmente não gosto desse remake, eu acho que ele é um desrespeito com o jogo original, direção de arte, a trilha sonora, eu acho que ele faz tudo errado, apesar de ele ser muito bonito, eu acho que ele faz tudo errado no papel de trazer de volta o jogo, e ao mesmo tempo ele tá substituindo o clássico ali. Isso pode vir a acontecer com o Gears of War, isso pode vir a acontecer com o Metal Gear, sei lá, se eles resolvem refazer o Metal Gear 4, por exemplo, é isso que acontece. Você não tem acesso ao Metal Gear 4 hoje, assim. Então, um remake substituiria o clássico, o original, assim. E eu acho que isso é péssimo, porque no meio desse caminho, assim, por mais que alguns remakes sejam bons jogos, o Resident Evil é um bom exemplo aí, eu gosto bastante dos remakes, são jogos bem legais, sempre muda alguma coisa, né? Às vezes vai mudar, vai acrescentar, vai tirar, e o cara que quer ter a experiência original, a experiência ali fiel às ideias que deram o nascimento daquele jogo ali, ele não vai poder, sabe? A menos é óbvio que ele faça uma gambiarra do caralho e tudo mais. E aí eu acho que é complicado, né? Quando você tá olhando pra jogos tão recentes, assim, esses jogos 3Ds e tal, jogos de 10 anos pra cá, assim, acho que tá muito cedo pra refazer esses jogos, sabe?
cai num lugar parecido com o que aconteceu com as versões originais dos filmes de Star Wars, antes deles passarem por uma recalchutada com efeitos em computação gráfica. Sei lá, no caso do The Last of Us acontece muito isso de... Ainda é relativamente fácil você jogar o original da maneira como ele foi imaginado. Mas às vezes você não sabe mais com qual versão você tá interagindo. E isso tá acontecendo muito mais... Eu sei que não é uma preocupação das pessoas porque, sei lá, os jogos estão sendo, entre muitas aspas, corrigidos. Mas isso acontece muito mais com jogos que sequer remake são. Jogos que foram tão pateados e tão atualizados que eles já estão totalmente diferentes. O próprio caso do Cyberpunk, né? Sei lá, pra fins de preservação histórica, como que a pessoa poderia jogar a versão original do Cyberpunk 2077, assim? Aí você pode falar, pô, mas era horrível, era todo cagado. Eu penso, sim, isso é parte da história dessa mídia e ficou num limbo, assim, né? Quem viveu, viveu. E é triste. O que aconteceu recentemente que eu me lembro também foi o Homem-Aranha, né? Que eles mudaram o rosto do Peter Parker, desse Homem-Aranha do PlayStation 1. Mudaram. Ah, sim. Quando eles lançaram o Miles Morales, eles também lançaram um remaster desse jogo pra PS5 e mudou o rosto. Eles atualizaram o rosto do personagem, ele é outro agora. Exatamente. E é muito pior, na minha opinião, porque é uma tentativa de surfar na onda dos filmes do Tom Holland, né? Ele é mais novo, assim. E chega a ser estranho, porque o Homem-Aranha do jogo, ele é mais velho, né? A ideia já é que ele é mais experiente, né? E de repente você bota um rosto de um cara que é super novinho, tipo... É verdade. Ele parece ter a mesma idade do Miles Morales. Sim. O Peter. Antes, parecia que tanto ele quanto a Mary Jane, né? Que eles já estavam vindo de um relacionamento longo. Sei lá, né? O tempo passa, que eles são 30 a mais, que são pessoas mais maduras, assim, né? Agora parece que a Mary Jane foi buscar um novinho na faculdade. Sei lá, é muito estranho. Cara, e o pior é que o Peter antigo, eu me identificava com ele porque ele tinha uma cara de desgraçado, sabe? Assim, o mercado de trabalho castigou. Eu olhava pra ele e era isso que eu via nele, assim. E agora o novo não. O novo parece sei lá, um cara que abriu uma startup ali na Vila Madalena e tá muito bem de vida, assim. E o pai dele que bancou, sabe? Uma hamburgueria que quando você compra um hambúrguer você ganha um pendrive. Sei lá, não sei. Foda-se. Se eu soubesse, eu estaria abrindo a minha startup. Mas enfim. Eu preciso fazer um adendo muito importante. Que a gente trouxe jogos pra falar. A gente já tá na segunda metade do episódio. E eu comecei esse episódio falando que esse tema é ambíguo. E até aqui eu desci a lenha, né? Nos remakes de todas as maneiras possíveis. E alguém pode pensar, tá, onde tá a ambiguidade nisso? Cara, a ambiguidade nisso é que eu sou muito público-alvo de remakes. Às vezes parece que a gente tá falando de um lugar aqui de, sei lá, superioridade moral, de somos imunes às táticas dessa indústria. Não, cara, quando eu vejo um jogo que eu cresci jogando refeito, pô, eu fico muito emocionado. Falei, né, o remake de Silent Hill 2 foi provavelmente meu jogo favorito do ano passado. Grande parte disso é memória afetiva, é pensar no trabalho que eles fizeram, no respeito que eles tiveram, em como eles quebraram a cabeça pra adaptar certas coisas, assim. Então, pra mim, é um tema muito ambíguo, porque por mais que eu racionalmente pense, cara, não precisa refazer nada, os jogos têm seu valor intrínseco, eles contam a história de uma época, ao mesmo tempo, quando eu vejo um anúncio de um remake num Nintendo Direct, num State of Play, que seja, eu fico maluco. Então, esse tema me pega muito porque eu acho que ele faz também eu, sei lá, ficar de cara com as minhas próprias contradições, assim, né? É muito complicado nesse aspecto. Cara, eu tô contigo. Sei lá, eu acho que eu já fui mais a pessoa que quando vê um jogo aparecendo numa apresentação da vida, assim, um remake que fica tipo, nossa, caramba, olha só quem tá aí, olha quem apareceu. E hoje eu fico mais torcendo o nariz de primeira. Mas isso não significa que eu não fique interessado em jogar, sabe? Então é como se fosse aquela curiosidade mórbida, assim, sabe? O que é até meio ruim, pra falar a verdade. Tipo, sai aquele remake, eu já vou assim, lá vem aquela bomba. Deixa eu procurar o que eles tiraram aqui. E isso é ruim, né? Não é legal. Mas ao mesmo tempo eu quero jogar e não necessariamente eu desgosto. Tipo, Resident Evil 4 eu acho que é um bom exemplo aqui, que é o meu Resident Evil favorito, o original. E eu joguei o remake, eu adorei o remake. Sim. Tipo, me diverti pra caramba, assim. E, pô, por ele ser o meu predileto, eu poderia ter, sei lá, ficado aqui sendo aquela pessoa chata, né? Do tipo, não, mudaram isso aqui. Pra que botaram esta merda? Eu poderia ser assim, mas não. Eu consegui ter essa suspensão de descrença, assim, e jogar de peito aberto, como o Marcelo gosta que eu fale. E eu aproveitei pra caramba o jogo. E você, Bruno, você tá em qual time, cara? Dos que já vão esperando que é uma bomba? Ou você fica hypado pra ir jogar, assim, quando anuncia um remake de um jogo que você curte? Cara, então, esses remakes todos que rolaram recentes, eu não vou mentir pra vocês, eu fiquei empolgado, eu joguei a maioria deles, eu fui atrás. Eu acho que até tem alguns casos, inclusive, que eu acho que esses remakes, eles vieram e agregaram a experiência, né? Eu
vou trazer aqui um exemplo de um jogo que eu não joguei o original, mas que eu joguei o remake. Tava jogando em live e as pessoas comentando, né, comparando a experiência que elas tiveram na época do original e eu jogando o remake, que é o Ocarina of Time. Eu joguei a versão do 3DS, né, já direto. E tem uma coisinha que o remake do Ocarina of Time faz, que é uma hotkey pra você colocar um item e você pode apertar um botão e você equipa o item automaticamente. Da bota de ferro, né? A bota de ferro no Templo da Água. Quando eu entrei pra jogar o Templo da Água, todo mundo já falou: Nossa, você vai entrar no Templo da Água. Boa sorte, forças. Essa é a pior parte do jogo, não sei o quê. E eu joguei. E adorou. Eu achei super tranquilo. Eu achei ótimo o Templo da Água, cara. Eu adorei os puzzles, adorei tudo. E aí que veio esse contraste, né? Tipo, ó, no original você não tinha esse botão da hotkey. Você tinha que entrar no menu, selecionar a bota de ferro, equipar, sair do menu. E era no 64. Demorava um pouco mais pra carregar, tudo mais. Aí depois você tinha que desequipar, tudo. Então, tipo, uma mudançazinha como essa, ela já transformou completamente a experiência, assim. Até acho que tem muito remake que vem e agrega, né? E faz coisas legais. Os do Resident Evil também, como você falou, eu acho que todos eles foram muito interessantes. Mesmo eles sendo bem diferentes dos originais, né? Você pega o Resident Evil 2, ele faz muita mudança, né? O 3 é diferente pra caramba. O 3 é outro jogo, né? Praticamente. E acho que é um jogo pior, até inclusive. Também acho. O 4, né? Por mais que ele tenha ali os grandes momentos, né? Em comparação ao original, ele também é um jogo diferente. Ele também tem as suas particularidades ali, uma coisinha de outra que ele faz diferente, mas faz muito bem. Eu acho que é também um grande jogo, assim. Então, quando vem essas experiências, né? Dessa coisa muito diferente, eu gosto. Mas eu tenho começado a torcer o nariz quando eu vejo esses remakes desses jogos, que na minha opinião não justifica a existência dele, né? De precisar de um remake, né? Como é o caso do Last of Us, ou do Horizon também, que no caso acho que era remaster, o Horizon, né? Eu fiquei até na dúvida do Ocarina, se o Ocarina 3D, ele é mais um remaster ou ele é mais um remake? Você falou e eu fiquei pensando, Eu lembro da Nintendo vender este jogo como um remake. A Nintendo lida muito mal com esse conceito, né? Porque, pô, o Metroid eles venderam como um remaster e, pelo amor de Deus, né? Aquilo ali tá muito mais pra um remake, eu acho. E até o próprio conceito de remaster naquela época, eu acho que ele nem existia tanto, né? É, verdade. O 3DS é de 2011, 2012, ele foi bem do comecinho do 3DS, né? 2011. Então assim, né, nessa época você nem tinha tanto essa ideia de remasterizar o jogo, né? Eu acho que esse conceito é apresentado pela indústria mais pra frente, né? Cara, inclusive, a versão de 3DS de Ocarina of Time, hoje, ela é mais antiga do que o original era quando essa versão de 3DS saiu. Que doideira. Caraca, eu só consigo tirar disso que você falou que a gente tá muito velho, cara. Só isso que eu consigo tirar. É foda. Acho que a gente pode entrar aqui nos jogos que a gente selecionou, né? Pra comentar aqui. Dos jogos que a gente acredita que não precisam de remake. Eu queria que o Bruno começasse, cara. Fizesse as honras Vamos aí lá. de trazer um jogo aí que você separou. A lista é boa, hein? A lista que tá aqui, eu não sei se vai dar tempo de passar por tudo, mas a lista é muito boa. Bom, eu vou começar então com um jogo que volta e meia tá na boca do povo aí, dos clamores pelo remake, que eu acho que é absolutamente desnecessário, que é Chrono Trigger. Nossa senhora, eu não poderia concordar mais. Eu vejo muito, né, porque ele é um jogo que ele tá naquela ideia do vamos pegar ali um jogo que é 16-bit, talvez tentar refazer ele em 3D, tentar ele refazer de uma forma diferente. Eu sinto até que tiraria um pouco a magia do negócio, porque eu sinto que o grande feito do Chrono Trigger é, né, puxando um pouco do que vocês dois falaram no começo, mesmo ele sendo um jogo que você olha pra ele hoje, ele é um jogo que utiliza técnicas que hoje em dia são consideradas ultrapassadas, de certa forma, né? Por mais que ainda sejam muito utilizadas, né? É um jogo 2D, é um jogo feito em pixel art, né? É um jogo feito num hardware muito inferior ao que a gente tem hoje, mas mesmo ele tendo todas essas limitações, eu gosto como ele, já em 1995, ele era um jogo que dava muito pouca brecha pra imaginação. Ele já era um jogo que ele conseguia preencher essas lacunas extremamente bem. Seja na ideia de você ter um sistema de batalha que era mais em tempo real do que os outros RPGs que a Square fazia na época, ou que outras empresas faziam na época. Tinha uma outra desenvolvedora que já tava brincando com a ideia de RPG de ação já no Super Nintendo, né? Mas ele desafiava um pouco ali essa convenção do RPG ter que ser de turno, muito embora o Chrono Trigger fosse de turno, ainda que mais mascarado, né? Mas você não tinha transição ali da tela de mapa pra tela de batalha, você conseguia fazer cenários que tinham ali uma movimentação que parecia muito mais natural, era cheio de camadas, os personagens subiam e desciam nas coisas, passava de um lado pro outro, e você tinha ali, às vezes, uma camada de folhagem aparecendo como se tivesse uma câmera ali, se esgueirando por entre a floresta pra dar uma espiadinha ali nos personagens. Então, tipo, ele já faz tudo isso, cara. E eu sinto que o 3D, ele não só, ele não vai conseguir replicar essa sensação também, como eu acho que ele vai diminuir. Eu acho que o Chrono Trigger ele é um exemplo muito forte de uma coisa que eu penso em relação a ideia de reviver experiências, né? Que eu acho que o remake é literalmente essa tentativa. Que é, pra você ter um Chrono Trigger em 2025, não é você pegar um time X da Square Enix hoje em dia e mexer no jogo original. Porque o Chrono Trigger, o que ele era? Eu acho que é isso que é importante.
seguinte, por que o Chrono Trigger é o que o Chrono Trigger é? Porque nessa época dos anos 90 estava muito no imaginário popular a ideia de Dream Team, muito por conta do time de basquete nas Olimpíadas, do famigerado time do Cruyff do nosso amado Futebol Clube Barcelona, de você juntar os melhores jogadores do seu tempo, ou no caso aqui, os melhores designers, compositores, ilustradores. Então você pega o criador de Final Fantasy com o compositor de Final Fantasy, com o artista de Dragon Ball, que estava no auge nessa época também, e você monta, cara, como que a gente consegue fazer um RPG com o que a gente tem de mais pica na indústria. Então, um Chrono Trigger hoje seria um Chrono outra coisa, um terceiro Chrono, que você pensa num novo Dream Team, assim. Põe o Hidetaka Miyazaki com música do Toby Fox, com ilustração do Eiichiro Oda, sei lá, sabe? Ilustração do Eiichiro Oda me pegou pra caralho. Mas entende, se você quer reviver o que foi o Chrono Trigger, faz um Dream Team novo e cria uma coisa que seja o ápice do que a gente pode vivenciar nos anos 20. Eu acho que isso seria muito mais um, entre muitas aspas, remake de Chrono Trigger do que a Square pegar o original e fazer aquele pixel remaster, o HD 2.5 da puta que pariu, que é só destruir, tipo, você, sei lá, pegar a Mona Lisa e jogar ketchup em cima dela, assim. Cara, em 2020, o Rafa Grassetti, né, que na época era diretor de arte lá do God of War, né? Ele tá na Naughty Dog agora, inclusive. É verdade. Eu acho que ele foi pra Netflix e agora foi pra Naughty Dog, não foi isso? Isso, ele foi pra Netflix, o estúdio dele acabou e aí agora ele tá na Naughty Dog. É, pois é. Ele que é um cara, porra, espetacular aqui, a gente até já gravou com ele um programa sobre God of War. Inclusive eu conheci o Rafa Grassetti lá no Omelete, o Bruno, na época que eu tava lá com vocês. Pode crer, ele teve aqui no Brasil pra lançar o God of War, né, 2018. É verdade. Exatamente, a gente tava fazendo aquela série contando as origens do God of War. Sim, é verdade, ele contou, é verdade. E aí, na época ele tava postando uma série de ilustrações no perfil dele do Instagram e ele fez uma do Chrono Trigger, ele desenhou os personagens, né? Fez, né, o modelo 3D dos personagens e tal. Muito bem feito, muito bonito. Mas, cara, pelo amor de Deus, nunca façam isso num jogo, sabe? Tipo, eu adorei o trabalho do Rafa Grassetti, é muito legal, mas eu não quero isso num jogo. E aí, eu tive a curiosidade, quando eu vi que o Bruno colocou aqui na pauta o Chrono Trigger, procurar essa arte do Rafa Grassetti pra olhar os comentários. E os comentários são todos pedindo um remake daquele jeito. E assim, pra quem não tá vendo aí, né, pra quem tá escutando e não viu, se você não puder dar um Google aí agora, ou não puder olhar no Instagram, é basicamente uma arte no estilo do que é o Final Fantasy hoje, assim, sabe? Lembra bastante, assim, os remakes do Final Fantasy. E eu acho que é tudo o que Chrono Trigger não precisa ser, sabe? Como jogo, assim. Como arte ali, muito bacana, mas como jogo, acho que é uma direção que não seria legal, assim. Eu detestaria ver desse jeito, sabe? O que não quer dizer também que, sei lá, a gente queira um remake de Final Fantasy não, um remake de Chrono Trigger com os gráficos de Dragon Quest XI. Assim, eu não quero remake. Eu não quero remake. Eu acho que esse remake vai acontecer em algum momento. A Square não vai deixar esse dinheiro na mesa, mas eu também não sou muito a favor dessa ideia de um remake que vá pra esse lado do Full 3D, não. Quem sabe ali, se for no esquema que eles chamam de HD 2D, né, que é aquele... Os sprites ainda são em 2D, mas o mundo ele já é mais tridimensional, respeitando ainda as regras, as proporções e a movimentação de um cenário mais 2D, eu acho que assim pode funcionar. Tipo Live Alive, né? Tipo Live Alive, tipo Octopath, nessa pegada. Mas um Full 3D, eu realmente acho que o jogo ficaria menos interessante, na minha opinião. Eu citei o Live Alive porque o Live Alive, ele é um remake, né? Sim. Do clássico ali, que nunca tinha saído pro ocidente, tem toda aquela parada. Mas acho que por ser um jogo obscuro também, né? Muita gente não conhecia. Acabou sendo legal trazer esse jogo de volta à tona. Diferente do Chrono Trigger, eu acho, assim. Que é um jogo que, pô, pelo amor de Deus. Não sei. Eu acho que seria sonhar demais a gente aceitar que, tipo, se esse remake acontecer, vai ser feito como é o Octopath Traveler ou esses outros jogos que usam essa engine aí. Eu acho que eles não fariam isso, cara. Eu acho que se for pra trazer o jogo de volta sendo refeito, eles vão querer ser, tipo, audaciosos, assim, sabe? E a gente tá com um retrospecto muito ruim, né? Porque as tentativas mais recentes de atualizar o jogo pra celulares, até pra Steam, mexeram na estética dos menus de um jeito que ficou muito pior. Então acho que a galera tá bem ressabiada também por isso, né? Será que a Square Enix de hoje entende o que faz Chrono Trigger ser tão aclamado? Será que eles vão ter esse respeito, assim? Será que a Square Enix entende alguma coisa hoje em dia, assim? Fica essa dúvida aí. Mas muito bom trazer o Chrono Trigger aqui, Bruno. Acho que todos nós queríamos colocar o Chrono Trigger na nossa lista. É um dos primeiros nomes que vem, né? E eu acho que ele tá no centro dessa conversa muito porque quem joga com ele
com o famoso peito aberto, cara, eu desafio. Me digam um defeito desse jogo. Dentro do que ele se propõe a fazer, pensando que ele tá no Super Nintendo, pensando na época que ele tava vivendo, né, daquele grande auge de RPGs, anos 90 e tudo mais, eu desafio qualquer pessoa a me falar, cara, não, isso aqui os caras cagaram. Isso aqui foi muito mal feito e tal. E é uma estética que ela é tão bem feita que você vê estúdio tentando fazer homenagem a ela, né, cara? Sea of Stars aí, de pouco tempo atrás, ele é Chrono Trigger purinho, tipo, é muito doido mesmo você pensar que isso ainda não é um negócio que vale a pena ser apreciado hoje, sabe? A autoestima que você tem que ter, a audácia que você tem que ter pra olhar pra isso e falar, não, Vamos fazer melhor. Tá faltando um ray tracing aqui, né? Cadê o reflexo deles na água? Não estou vendo. Se bobear, eu acho que tem um reflexo na água, não sei. Eu acho que tem. Eu também acho que tem. Mas tá aí, o Chrono Trigger é um bom exemplo pra gente abrir. Mas e você, Marcelo? O que você separou, cara? Cara, como eu quero ter tempo pra falar sobre isso, eu já vou me retratar aqui. Gente, isso não é um shade pro meu grande amigo Cardoso, que não tá presente na gravação pra se defender, porque eu acho que a gente tá, não só no podcast, eu acho que no geral tem sido um burburinho cada vez mais presente, ainda mais com o lançamento do Switch 2, de um remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Sério? Sério? Nossa, meu Deus. A reação do Bruno é impagável, mano. Aqui no podcast a gente tem uma piada interna de que o Cardoso odeia o Nintendo 64 e acha que o console nunca deveria ter existido. Que, assim, falando muito sério, né? A gente pega no pé dele, ele nunca disse isso, mas ele tem dificuldades com a câmera do jogo. Eu entendo, eu sei que pra quem hoje em dia tá na memória muscular, procurar o analógico direito pra olhar ao redor, causa uma estranheza, mas, pô, isso não... Primeiro que isso não deixa o jogo pior, eu acho que é uma questão de se transportar, né? Buscar a proposta dele, se transportar pra época e tudo mais. E segundo que eu acho que falta também, eu tava falando sobre essa... Respeito não é bem a palavra, né? Eu acho que essa reverência. Eu acho que essa reverência à história dos videogames, ao que era possível dentro de cada época, e você entender os jogos também como essa viagem, né? Não só... isso era o que o hardware do Nintendo 64 poderia fazer. Não só nesse sentido. Não só nesse sentido mais, sei lá, tecnológico, meio geek, assim, mas cultural mesmo. De o que a gente valorizava como experiência em outros tempos, né? E eu acho que o Ocarina of Time, igual, o Bruno falou das botas, que todo mundo hoje em dia lembra do Templo da Água, e se você for perguntar o que você melhoraria nesse jogo? Não, cara, você tem que ir no menu toda hora pra trocar a bota, isso é inviável. E eu sinto isso como um efeito Mandela, porque ninguém reclamava disso em 98. Em 99, na época que eu joguei, você ia na locadora, você lia em revista. Cara, eu não lembro de ninguém comentando das botas, eu não lembro de ter me incomodado quando eu alugava essa fita, e pra mim o jogo era literalmente perfeito, assim. Era o auge do que você poderia ter vivenciando videogames. E é muito fácil hoje em dia falar, não, aqui essa câmera, ou esse puzzle ficou meio confuso, ou esse menu, isso dá pra melhorar, sem fazer esse transporte, esse resgate. E eu falei tudo isso, eu dei toda essa volta pra falar que se aparecer um direct que abre com a Epona no campo de Hyrule, com gráfico HD e a árvore e tudo mais, eu vou chorar. É o jogo favorito da minha vida, assim. E cai nessa ambiguidade, nessa dualidade. Eu queria falar duas coisas. A primeira é sair em defesa do Cardoso aqui. A principal crítica dele não é sobre a câmera, é sobre os controles. Ele não acha que os controles envelheceram bem hoje, assim. Isso é o que ele falou até naquele programa que a gente fez. Não que ele esteja correto, pelo contrário, acho que ele está erradíssimo, mas é o que ele disse. Assim. Em defesa do meu amigo, ele tá completamente equivocado. Em defesa dele, a merda que ele falou foi outra. Pô, coitado, a gente vai te dar meia hora de réplica no próximo episódio, Cardoso. Não, eu tenho certeza, se eu conheço bem o Cardoso, que ele vai ouvir esse programa aqui quando o Zabuzeta mandar o programa finalizado, e ele vai falar assim, no grupo lá da edição. Aí, gravei um áudio aqui me retratando aqui, explicando aqui que esses animais falaram de mim, esses animais. Tenho certeza, cara. Aí vai pedir pro Zabuzeta incluir. Mas enfim, vamos lá. E a outra parada que eu ia falar sobre o lance da bota que você comentou, eu não me lembro das pessoas reclamarem, mas eu tenho a forte memória de achar o Templo da Água o momento mais difícil do jogo. E eu acho que a dificuldade da minha memória talvez fosse por conta dessa parada de você ter que ir no menu, de não sei o que, e trocar a bota, assim. Eu confesso que eu não tenho certeza. Ficou na minha mente isso, sabe? De tipo, caraca,
caraca, esse é o momento mais complicado, sabe? É o templo da água. Vai chegar o templo da água, não sei o quê. Tem isso, mas tem um outro fator. Posso estar falando, sei lá, projetando demais a minha experiência nas outras pessoas, mas eu acho que a ideia de você pensar os andares do templo em relação ao nível da água e você pensar que tem blocos que flutuam com a água, então se você descer com a bota, quando a água tá em andar X, vai ter um lugar ali que você não tinha como andar porque o bagulho subiu. Cara, em 98 a gente não pensava em 3D, só tinha 2 dimensões no cérebro humano e isso era muito complexo pra nossa cabeça. O cérebro humano. Não, o mundo era em 2D até sair Mario 64. É verdade. Era muito novo. Movimentação em 3D ainda era uma coisa muito nova e você pensar quebra-cabeça de repensar o espaço pra resolver um puzzle assim, era muito alienígena nessa época assim. E eu acho que grande parte da dificuldade com o Templo da Água no final dos anos 90, que talvez hoje em dia seja muito óbvio pela maneira como essa linguagem foi avançando, em como a gente hoje em dia tem os jogos 3D como norma, acho que tem muito isso também. Pensar em 3D era muito difícil. Eu, curiosamente, né, na minha lista também está o Ocarina of Time, Marcelo, e tava esperando você terminar de falar pra acrescentar aqui algumas coisas. Cara, eu não posso dizer que eu não ia me emocionar com um Nintendo Direct, que esse cenário que você imaginou aí, né, abrindo com a introdução, que pra mim é a tela de início mais incrível de todas, aquela do Link cavalgando ali e tal. Mas ao mesmo tempo, eu sou muito contra, sabe? Eu não quero descobrir se eu vou me emocionar ou não, porque eu simplesmente não quero o remake, sabe? E eu acho que, cara, esse jogo, o Ocarina, assim, ele é meio que um almanaque de videogame, sabe? De videogame 3D, assim. O impacto que ele causou, as coisas que ele meio que ajudou a definir, e a forma como ele fez tudo isso, é tão impressionante o que ele representa como obra, sabe? O impacto que ele causou, que eu não consigo ver um remake repetindo isso, sabe? E isso é muito fruto do seu tempo, é muito fruto do que estava acontecendo naquele momento e tudo mais. Então, chega a ser injusto, né? Você tratar um possível remake dessa forma, do tipo, Não, só vai ser bom se causar o mesmo impacto. porque não vai, sabe? Não tem como causar o mesmo impacto. Ou sei lá, talvez eu esteja subestimando aqui a Nintendo, né? Depois daquela frase do Cardoso de que o melhor jogo da Nintendo é sempre o próximo. Porra, aspas fortíssimas, hein? Cardoso Fortíssimo. Nintendista veio aí. Porra. Ele ainda é um jogo que você pega ali e, pô, eu rejoguei ele não tem tanto tempo, assim. E eu fiquei muito impressionado com tudo. E não é pela memória afetiva apenas, é porque é muito poderosa a experiência de você viver aquilo tudo, da forma como ele é feito, a história, o texto do jogo, tudo funciona tão bem, tão amarrado ali, que eu acho que não precisa, sabe? É como o Bruno falou do Chrono Trigger, sabe? Tipo, tá tudo ali, sabe? Pra que refazer? Não sei. E quando você pega, assim, acho que a história do jogo, a maneira como as coisas acontecem, isso de fato é muito único ao Ocarina of Time, mas quando eu paro pra pensar na parte mecânica do jogo, né, que ele faz de interação com o ambiente, será que isso já não tá super bem representado, em muitos casos até evoluído no Breath of the Wild e no Tears of the Kingdom? Eu ia falar justamente isso. Inclusive, tá super dentro do tema do episódio, mas a Nintendo, outras empresas também, mas acho que a Nintendo é especialmente competente nisso. A Nintendo tem muitos remakes que não são remakes. A Nintendo tem muito essa filosofia de revisitar o que eles pretendiam com um determinado jogo e como que eles realizariam aquelas mesmas pretensões com a tecnologia atualizada. Breath of the Wild é um remake do Zelda de Nintendinho. Tá escancarado. Se você ler as entrevistas, se você vê como eles pegaram ilustrações, como eles buscaram a essência de, porra, no primeiro Zelda a gente jogou o Link no meio do nada, sem contexto nenhum, você podia fazer as coisas em qualquer ordem, você se vira, e como que eles buscaram isso? Buscaram essa essência. Quem jogou o Metroid NES, jogou Super Metroid, cara, eles fizeram o mesmo jogo atualizado no escopo do que o Super Nintendo permitia, assim. Então acho que eles fazem isso em vários momentos da trajetória das séries, e aí você pensa, mas tem um remake de Metroid NES no Game Boy Advance. Sim, tem, mas não é a mesma coisa que você pegar a série, avançar ela com o máximo que você tem de possibilidade no seu console de mesa e você conseguir trazer o impacto, que eu acho que esse é o ponto. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Exatamente. E eu acho que, de muitas maneiras, a Retro fez isso com o Super Metroid no Metroid Prime. Cara, você muda o nome das áreas, outras temáticas, outras propostas, mas eles olharam com tanto carinho pra Super Metroid pra adaptar a série pro espaço 3D,
que é mais remake do que seria um remake, sabe? Porque a sensação que eu tive quando eu joguei Metroid Prime pela primeira vez foi muito parecida com a sensação que eu tive da primeira vez que eu tinha alugado o Super Metroid. Então, às vezes a gente busca num remake esse deslumbramento que a gente teve no passado e a gente vai ter isso com um jogo totalmente diferente. Eu acho que é até bem mais fácil, né? De você ter isso. Porque você consegue recriar a história, você consegue recriar as sequências, você consegue recriar a trilha, etc, etc, mas você não consegue recriar o sentimento, né? Isso é muito difícil de recriar. É o mais difícil, né? A sensação que eu tive, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de jogar. Depois eu fiquei muito craque, eu sou um gênio dos botões, né? Mas no começo eu tinha muita dificuldade de jogar Ocarina of Time. Principalmente quando você chega na parte do Link adulto, eu achava aquele mundo bastante opressor, né? Ele fica bem mais sombrio, os combates ganham mais camadas, os puzzles ficam mais difíceis. Então avançar, primeira vez que eu joguei o Templo da Floresta, primeira vez que eu joguei o Templo das Sombras, principalmente, cada passo que eu dava a mais de progredir pra avançar, eu me sentia, o ser mais poderoso do universo. Sabe onde que eu fui ter essa sensação de novo na vida adulta? Dark Souls. Da hora. Você vai falar que Dark Souls é um remake de Ocarina of Time? Não. Mas eu consegui reviver esse sentimento, porque ele me desafiou e ele me deixou desconfortável do jeito que eu ficava naquela época. É muito esquisito isso, né? Cara, mas eu gosto muito do que o Bruno falou sobre o Breath of the Wild, porque certamente eu já fiz isso em algum tweet no passado, esse comentário, então eu vou repetir aqui. É que o Ocarina of Time, ele é o Antigo Testamento e o Breath of the Wild é o Novo Testamento. Então é isso aí, tipo, são os dois manuais aí, sabe? Quer fazer videogame bom? Olha aí esses dois jogos que vai dar tudo certo. O resto é o resto. Quer trazer o seu? Cara, eu ia falar do Metal Gear, mas acho que eu prefiro falar do outro aqui. Se bem que é um bom gancho pro Bruno falar do Metal Gear, né? Eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso com o Snake Eater. Então, um dos que eu separei aqui, eu vou falar dele, um dos que eu separei aqui na minha lista é o Metal Gear Solid 3, e que eu acho que, na verdade, vale pros primeiros Metal Gear, assim, no geral, os 3 primeiros, que pra mim, assim, é uma trilogia perfeita. E eu acho que, assim, sendo bem sincero, é só essa pergunta. Precisa, gente? Precisava? É só isso. Eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo, sabe, vai responder, assim, vai ouvir, vai responder, como se estivesse eu na frente da pessoa perguntando. Não precisava, cara. Não precisava. Cara, eu rejoguei não tem muito tempo. Eu rejoguei no Xbox Series S, o Metal Gear. Cara, tá tudo ali perfeito. Tipo, ele é um jogo muito à frente do seu tempo, sabe? Tipo, ele não parece que ele foi feito na época que ele foi feito. E ele é um jogo que, tipo assim, a gente tava até comentando isso no grupo, né, Marcelos? Que a galera tava falando sobre a direção de arte, eu tava comentando sobre o quanto eu gosto da direção de arte do Metal Gear Solid 3, que eu acho... O Marcelos concorda muito comigo nisso, a gente já falou sobre isso aqui. Sobre aquele aspecto meio nebuloso que o jogo tem, aquela vibe meio... Não sei, meio né? onírico, né? E tal. Cores muito quentes. E aí, tipo, muitas pessoas estavam comentando, acho que até o Bruno Silva estava nessa thread, no Blue Sky, comentando sobre a questão de ser mais fidedigno, né? O jogo mais fotorrealista e tudo mais, mas, tipo, não é como se o jogo original já não fosse muito bem feito, sabe? Já não fosse muito próximo da realidade, assim. A gente não tá falando de um jogo com 2 bonecos de palito e andando num espaço em branco, sabe? Tipo, você olha as fotos comparando, tem várias, né? Se você der um Google aí, você vai ver uma dezena de imagens comparando, sei lá, se jogar no YouTube, certamente alguém já fez um compilado aí, botando cena a cena, né? Comparando o original com o novo, assim. E, tipo, eu não vejo um abismo, sabe? Entre um jogo e outro, assim. A sensação que eu tenho, eu não joguei. Eu quero muito ouvir o que o Bruno tem a dizer, porque eu sei que ele adora Metal Gear. Então eu queria muito ouvir. Mas, pelo tudo que eu vi de material, dos gameplays que eu parei pra assistir e tal, a sensação que eu fico o tempo inteiro é, cara, pra que esta merda foi feita, sabe? Por favor, Bruno, fale o que você... Cara, eu adorei jogar esse jogo. Ah, não. Mas por calma. favor, Bruno, se retire desse podcast. Mas enquanto eu tava jogando, me bateu uma epifania muito grande, assim, do tipo... Primeiro que ele é um remake que ele só muda visual. Ele não muda mais nada no jogo. Ele só atualiza ali os modelos dos personagens, muda a textura, muda alguns efeitos de iluminação, e é isso. Ele não mexe em absolutamente mais nada. E aí, me bateu essa epifania, mais ou menos ali no meio do jogo, assim, de que tudo que eu tava gostando naquele jogo já existia. Nada que era novo, nada que vinha do remake fazia diferença pra mim. E é engraçado porque ele dá essa impressão de que é um remake meio sem alma mesmo. Ele é meio vazio, ele é meio desprovido de essência, de sentido, sabe? É muito estranho. E aí eu não sei, não tenho como entrar na cabeça dos devs, das pessoas, né, quem tomou as decisões criativas por trás disso, mas, tipo, ele parece um jogo que ele tem medo de mexer nas coisas, de mexer na visão ali do Kojima. E eu acho muito fascinante que seja exatamente este jogo a vir deste jeito, porque, como você falou, Metal Gear Solid 3, ele, pra mim, ele tá numa interseção perfeita entre duas eras de jogos de ação. Porque esse jogo, né, o Metal Gear Solid 3, ele teve duas versões lá na época do PS2. Ele teve a
a original, a Snake Eater, que é de 2004, que ele tinha câmera fixa, como todos os outros Metal Gear Solid até então. E em 2005, eles lançam uma nova versão desse jogo. O Kojima gostava de fazer isso, de relançar o mesmo jogo um ano depois, com coisas a mais e tal. E essa versão, que é a Metal Gear Solid 3 Subsistence, ele coloca o controle da câmera no analógico direito. Eu não lembro exatamente, eu até fui fazer uma pesquisa, se alguém souber nos comentários, tiver uma ideia mais precisa disso, por favor, me fale, porque eu ainda não encontrei essa resposta. Eu não consegui descobrir qual foi o primeiro jogo a fazer isso. Primeiro jogo de ação em terceira pessoa que botava o controle total da câmera no analógico direito. Primeira pessoa já é bem documentado, que é um jogo do Play 1 chamado Alien, não sei das quantas. Vai ter muita gente que vai argumentar que Mario 64 faz isso, né? Mas da maneira como, né, com essa implementação, o Metal Gear Solid 3, lá em 2005, ele já é um jogo de ação como 99% dos jogos de ação da atualidade. Então essa discrepância, ela fica muito gritante nesse remake, assim. É um negócio impressionante. E aí é meio estranho, porque eles não mexem em nada, assim. O máximo que eles fazem é colocar algumas animações que estão no Metal Gear Solid 5, mudar o jeito que o Snake encosta na parede, mudar o jeito que ele rasteja, bota uma mira em terceira pessoa que não tinha no original. Mas são coisas tão pequenas, sabe? Tipo, poderiam mexer em muito mais, que eu não acho que mudaria a essência do jogo e traria uma visão nova pra ele ainda, que é o simples fato, por exemplo, de você eliminar as transições entre as telas. Que você tem uma transição entre telas. Você chega na ponta do cenário, ele fecha e carrega o próximo. E os videogames de hoje em dia, eles têm total condição de eliminar essas barreiras. E eu não acho que mudaria tanto o jogo assim, sabe? Você talvez repensar o cenário, deixar eles um pouco maiores, né? Fazer um negócio um pouco mais amplo, poder aproveitar mais a memória que você tem hoje, aproveitar mais o poder de processamento que você tem hoje. E esse jogo, ele não faz isso, ele não cruza essa barreira. Ele fica ali num receio muito grande de mexer em algo que foi feito pelo Hideo Kojima lá 20 anos atrás. Cara, com certeza eu já contei essa história aqui no podcast, mas vale repassar. Quando eu fui assistir o filme do Rei Leão, live action, entre muitas aspas, né? O live action do Rei Leão da Disney, eu fui ver com a minha sobrinha e eu fiquei muito emocionado porque era a primeira vez que eu tava indo no cinema com ela, né? E, consequentemente, eu fui ver dublado. Foi bem o que você escreveu. Eu tava muito, tipo, emocionado com as músicas, eu lembrava elas de cor, a morte do Mufasa bateu e eu pensando, pô, isso aqui tá muito legal. E aí, em um dado momento, eu pensei, cara, eu tô só sobrescrevendo o que tá na minha frente com o desenho original. Tudo que eu tô gostando é a minha lembrança e a minha memória afetiva, porque a primeira vez que eu vi esse filme foi uma das primeiras vezes que eu fui no cinema, foi minha madrinha que me levou, e eu tava repetindo o que minha madrinha fez por mim pela minha sobrinha, então essa coisa de fechamento de ciclo e tal, mas nada ali era realmente novo. E aí quando eu comecei a ver isso, aquele javali realista, tudo pareceu tão morto, sabe, tão sem vida, e ouvindo você falar, meio que parece que é isso, né? Agora que você trouxe essa ideia, ele tem uma energia meio... javali realista. Meio javali realista, meio remake das animações da Disney, assim, sabe? É muito doido, porque assim, fundamentalmente, Metal Gear Solid 3 é um jogaço ainda. Ele ainda é muito bom, e assim, e é exatamente o mesmo jogo que você tá jogando nessa versão nova, então fica essa coisa meio ambígua, pra ficar numa palavra que a gente tem usado muito aqui nesse episódio, porque o jogo é bom pra caramba, mas ao mesmo tempo ele dá essa sensação estranha, sabe? Tipo, pra que ele existe? A impressão que dá é que ele só existe pra ser mais palatável, talvez, de alguma forma. Talvez tenha alguma estratégia comercial da Konami aí com o Metal Gear que passe pela necessidade de fazer um remake desse jogo. Às vezes eles querem fazer um jogo novo, mas não querem que ele seja um Metal Gear Survive, então tipo, eles estão fazendo os devs atuais passarem pela experiência do que é fazer um Metal Gear pra se preparar pros próximos. Algo muito parecido com o que a Microsoft fez com a The Coalition, que é o estúdio que faz Gears of War, né? Eles não criaram Gears of War, só que a Epic saiu, né, parou de produzir coisas da franquia, a Microsoft precisava de um estúdio pra fazer Gears of War novos, e eles criaram a The Coalition, e o primeiro projeto que deram na mão deles foi, refaçam o primeiro Gears of War, meio que pra vocês saberem como é fazer, tenham a experiência de fazer um Gears of War, entendam o que é importante pra esses jogos, entendam o que não pode faltar neles, pra quando vocês fizerem o seu, vocês tenham essa experiência. Eu vejo o Metal Gear Solid Delta meio que nessa pegada. Eu acho que o Metroid Prime de Switch também acho que foi meio que um treinamento pro Metroid Prime 4 sair do Development Hell. Eu fiquei com essa sensação, assim. É claro que a Retro também fez o original, né? Só que tanta gente saiu, tanta gente entrou na empresa, que às vezes é bom você dar esse restart. Agora, uma coisa que eu não consigo não problematizar é, se eles são fiéis
a ponto de manter transição de tela, de manter ângulos de câmera em cutscene, de usar a gravação das vozes do original, por que mexer na paleta de cor? Isso pra mim não faz nenhum sentido, assim. Não tem outra palavra, é meio que você olhar pros artistas e pra direção de arte original e falar, vocês não sabiam o que estavam fazendo. Todo o resto da equipe tava fazendo o jogo perfeito. Vocês não. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Cara, a gente tá chegando na reta final do programa e como a gente já previu, não ia dar pra falar de tudo, né? E a gente separou alguns outros jogos aqui, mas eu queria que a gente só citasse os jogos que a gente separou. É difícil citar e não comentar os motivos, né? Mas acho que é mais pra galera que tá ouvindo, que tá curiosa saber o que a gente separou. E pra ver se tem quórum de uma parte 2, né? É, cara, porque assim, não sei vocês, mas eu coloquei uma lista aqui que é só um aperitivo do meu ódio em relação a esse assunto. Então assim, cabe mais, cabe. Mas, Bruno, a lista do Bruno é maravilhosa, que é... Por favor, faça as honras. Eu vou ficar com... Acho que vai ser até uma opinião meio polêmica, opinião que eu quase nunca falei, o que é meio inusitado, tendo em vista que é um jogo do qual mais falo na internet, é que praticamente todos os Final Fantasy Mainline não precisam de remake, cara. Não precisa. Porque o fã de Final Fantasy tá muito nessa obsessão de que agora que o 7 foi feito, tem que fazer dos outros, tem que fazer do 9, tem que fazer do 10, tem que fazer do 6. Aí vão perguntar pra Dev, já perguntaram por Yoshinori Kitase, você queria fazer um remake do 6? A galera tá pedindo, né? Aí ele fala, tá pedindo, mas poxa, pra fazer do jeito igual ao 7, eu ia precisar de mais 20 anos de vida pra fazer, e eu tô ficando velho. Então, assim, eu acho que esses jogos, eles não precisam de remakes. Eu acho que eles já funcionam super bem do jeito que eles estão. Cada um de sua proposta radicalmente diferente, né? Até os que eu não gosto, eu acho que eu não gostaria de ter um remake, né? Nem que fosse da ideia de corrigir o que eu acho que eles fazem de errado. Eu prefiro muito mais a ideia, né? E aí eu acho que é uma coisa muito particular de Final Fantasy, que eu sinto que a série, ela tá ficando muito autorreferente e presa no próprio passado, sendo que Final Fantasy, pelo menos pra mim, sempre foi um sinônimo de vanguarda. Me fascinou muito a ideia de que o Final Fantasy VIII era um jogo totalmente diferente do 7. Era um jogo que tinha uma história completamente diferente, com personagens completamente diferentes, com sistemas diferentes, né? Embora você tenha algumas coisas ali, os padrões que se repetem, os mesmos summons, os mesmos monstros, mas, tipo, essencialmente eles são jogos muito diferentes entre si. Verdade. E é uma franquia que ela se permite esse tipo de filosofia e tem uma comunidade que aceita esse tipo de abordagem, embora todo mundo fica sempre reclamando, né? O fã de Final Fantasy, ele adora reclamar do Final Fantasy atual e começar a gostar do anterior. É o oposto do que o Cardoso falou dos jogos da Nintendo. É. O melhor jogo da Nintendo é sempre o próximo, o melhor Final Fantasy é sempre o último. É sempre... O anterior é o que tá saindo. O fã de Pokémon é um pouco assim também, né? Saiu 16, todo mundo começa a falar bem do 15. O 15 foi massacrado quando ele saiu, tá ligado? Porque é horrível. Que isso. Não é tão ruim assim. Eu já apareci em live sua, Bruno, só pra falar do Final Fantasy XV no chat e ir embora. Um jogo incompreendido, Final Fantasy XV. Mas eu acho que, pô, eu não queria que ele perdesse isso, sabe? É muito difícil pra um jogo ter isso no DNA dele, sabe? E a indústria, ela tá num momento, né? A gente tá debatendo aqui há quase 2 horas, né? Sobre remakes e por que eles têm acontecido tanto e como eles representam uma aposta segura pra quem bota dinheiro nessas coisas, né? Em financiar esses projetos. E eu realmente acho que Final Fantasy não precisa ser só esse olhar constante e fixo pro próprio passado, sabe? Eu acho que tem que olhar pra frente também, sabe? Concordo, e inclusive um dos jogos que tá aqui na lista do Marcelos é justamente um Final Fantasy, e que é o Final Fantasy que eu acho que esses vagabundos vão fazer sim um remake. Tudo indica. Já vazou naquela lista da Nvidia lá, né? O último jogo que tá faltando ser anunciado é esse daí. Aí saiu aquela Famitsu, né, que o Final Fantasy IX saiu na capa por causa dos 25 anos, né? E aí a galera já começou. Olha aí, tá vindo, não sei o que lá. Infelizmente vai acontecer, Marcelo, não tem pra onde correr. E assim, jogarei, é o meu Final Fantasy, é o meu Final Fantasy favorito, mas eu acho muito importante que as pessoas olhem pra esses jogos, não só, eu citei o 9, mas isso vale pra série inteira, como o Bruno falou, mas pegando o 9 de como ele consegue fazer aquilo que a gente tava falando no começo do episódio, né? De puxar o máximo da nossa imaginação nessa mescla de modelos 3D com cenários pré-renderizados, de fazer essa transição. Então, quando você tem uma cena que ela é pra ser uma cena importante da história, que ela é pra ser uma cena impactante, que ela vai por total pré-renderizado, cara, isso tem um impacto que não tem como você reproduzir hoje em dia num jogo que usa ao máximo a tecnologia do que é permitido num PS5 Pro da vida. E isso, se você se transporta, de novo, se você se transporta pra 1999 e entra no contexto do jogo, em como ele é realizado, você ainda sente isso. Não é, eu cresci com jogos Full HD, então isso não vai impressionar. Cara, vai, porque tá na estética do jogo, tá tudo ali, sabe? Então acho que isso merece ser muito valorizado. Bom, o outro jogo que tava na minha lista é o Pokémon Black e o Pokémon White,
que assim, em teoria, são os próximos da fila, né? Dos remakes aí, se eu não tô maluco. É isso mesmo, né? São os próximos, teoricamente, né? Teoricamente, sim. Com a incrível Ilka. Cara, por favor, deixa quieto. Cara, esses jogos são incríveis, assim, tudo bem, tá preso lá no DS, não sei o que, é difícil, né, você lançar isso no Switch, porque, pô, tem as 2 telas e não sei o que lá, mas não, cara, deixa lá. Porra, é tão bonito o jogo, cara, é uma pixel art absurda, sabe? Aquela coisa da cidade, quando dá aquele zoom out, assim, quando você chega naquela cidade grande, assim, a ponte. Cara, pra quê? Deixa quieto, sabe? Por favor, não. Só isso. Não vou me aprofundar mais, não. Não precisa, sabe? E acho que da minha lista é isso, e o do Bruno tem aqui uma que eu faço questão de ler, porque ele colocou aqui o terceiro tópico da lista dele, que é qualquer jogo lançado depois de 2005. Acho que conversa muito com toda a história do Metal Gear que eu falei, que meio que estabelece esse padrão que tá aí até hoje, né? Um esquema de controle, você pega o jogo de ação em geral, os controles hoje em dia eles são todos meio parecidos, assim, são todos meio iguais. E aí, você vai fazer um remake disso, eu sinto que vai ter muito pouco espaço, sabe? Pra aprimorar, pra acrescentar, pra mexer, sabe? A não ser que seja uma visão totalmente maluca, assim, tipo... Igual é o Final Fantasy VII Remake, de certa forma, né? Que aí é aquela coisa que é o remake, mas não é tão remake assim, ele, né? Ele vai pra outros caminhos, né? Quem sabe, talvez, fazer um jogo nesse jeito, né? Mas... Pô, Bruno, mas eu acho que você tá pensando pequeno. Eu acho que tem espaço aí pra um remake de Ghost of Tsushima, cara. Acho que tá na hora já de um remake. Eu acho que já passou até da hora, assim, entendeu? Ai, meu Deus, cara. Olha, eu não duvido. Cara, queria compartilhar aqui que eu abri a caixa de Pandora. A gente tem um personagem extra-oficial do Up, que é o Tuba. E quando o Bruno perguntou sobre jogo em terceira pessoa com câmera no analógico direito, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a janela com ele e falar: qual foi o primeiro jogo de ação em terceira pessoa com controle de câmera no analógico direito? Porque eu sei que o Tuba gosta muito de fazer esse tipo de pesquisa, né? E ele tava fazendo isso em relação a controle de câmera em FPS. A resposta acabou de chegar e é a seguinte. Primeiro, 3 pontos. Literalmente sim. Segundo, lá vou eu baixar um monte de jogo de PS1 pra testar. Eu acabei de arruinar a vida do Tuba, sem tempo. Cara, assim, sem meme, eu lancei essa pergunta um dia na minha live, a gente ficou umas 2 horas tentando achar o jogo. Tipo, foi longe, assim. Então, quando eu trouxer a resposta no episódio seguinte, agradeçam o Tuba nos comentários, porque o homem trabalha. Viu? É isso. Bom, acho que a gente vai ficando por aqui. A gente conseguiu falar bastante sobre o assunto, mas eu tô muito curioso pra saber a opinião da galera que tá escutando. Se vocês curtem, se vocês não curtem a ideia de fazerem remakes, mesmo desses jogos que a gente comentou aqui, que a gente acha que não precisam. E é muito importante dizer que se vocês acham que a gente tá errado, problema de vocês. Eu vou continuar achando que não precisa. Mas tá aí a área dos comentários pra vocês falarem o que vocês pensam, né? E também comentar que jogos que vocês acham que não precisam, né? Porque é legal de ouvir a comunidade aí opinando. E queria agradecer muito ao Bruno, cara, por ter colado aqui, gravado esse programa com a gente. Tá com saudade de gravar com você, Bruno. Também, pô. É sempre muito legal, cara, você colar aqui com a gente. Os papos são sempre muito bons. E muito obrigado. Volte sempre, se você quiser deixar aí. Chamem sempre. Onde você tá fazendo a sua magia, né? Afinal, agora você recebeu essa alcunha aqui, espero que você não perca do mago. E o espaço é seu, cara. Muito obrigado. Pô, obrigado. Agradecer demais aí. Obrigado mais uma vez aí pra você, Dan, você, Marcelos, todo mundo aí do Up. Um grande abraço aí pra todo mundo, Patai, Cardoso, Zabuzeta. Quem quiser me encontrar aí, vai lá em twitch.tv/BrunoFreaks, BrunoFreaks no final. No YouTube também, Lives Bruno Freaks, são os meus 2 principais canais aí de criação de conteúdo. Faço lives aí 3 vezes na semana, jogando de tudo, né? E jogando muito Final Fantasy. O Bruno Fantasy segue aí agora em sua segunda parte aí, Bruno Fantasy 2, tô jogando spin-off e continuação. Vou jogar o Final Fantasy VII Remake em algum momento aí nos próximos meses, então já conversando um pouco com a pauta do episódio de hoje. E é isso. Bruno, eu quero saber uma coisa. Você já jogou o jogo sobre o caos? Joguei. Ele fez parte do Bruno Fantasy 2. Maravilhoso. Stranger of Paradise é bom pra caramba, cara. Cara, acredita que eu tenho ele aqui em mídia física, lacrado, e ainda não joguei? Ele é muito bom, cara. Ele é galhofa pura, assim. Você não espera nada da história dele. Ele é completamente piroca das ideias, mas o gameplay dele é bom. Mas vem cá, o Limp Bizkit toca no jogo? É canônico? Sim, o Limp Bizkit? Aquela cena existe. Sim, toca. Puta que pariu. Vou ter que jogar agora. Aquela música é a música tema do jogo, inclusive. Meu Deus do céu, cara. Como isso não ganhou o GOT? E digo mais. Eu vou ter que dar esse spoiler, mas é um spoiler pequeno. Não é de história. É de uma música que toca na cena dos créditos do jogo. Frank Sinatra, My Way. Fascinante.
É sério. Esse jogo é uma pérola, cara. Ele é o famoso dá a volta e fica bom. Eu não tava dando nada por ele, eu me diverti muito. Eu tava aqui com a DLC do Kirby pra jogar, mas acho que ela pode esperar, né? Eu posso jogar esse jogo aí depois dessa informação maravilhosa. Bruno, tamo junto. Marcelo, vamos nessa? Bora, que eu tenho que subir nas ranqueadas de rematch. O último gás antes do crossplay, hein? Daqui a pouco tô chegando no time. Tu começou a jogar ranqueada então, né? Foi mordido pelo vírus da ranqueada? É, só que só tem animal, velho. Eu quero um time de verdade. Vai acontecer porque o crossplay tá chegando pra salvar este jogo maldito. Mas é isso. Semana que vem a gente tá de volta, toda quarta-feira, 10 da manhã. A gente tem um episódio novo aqui pra você escutar. Se você é uma pessoa esperta, você já clicou aqui no primeiro link da descrição e foi lá no nosso Orelo pra poder apoiar esse podcast, pra ele continuar existindo. E de quebra, ainda recebe conteúdos extras e participa lá do grupo secreto junto com a comunidade, onde a gente debate todos os dias sobre videogames e as fofocas aí desse planeta em que a gente vive, querendo ou não. É isso, gente. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu. Tchau. Forte abraço, gente. Valeu, Bruno. Valeu. Quando sair o remake de Zelda 2, eu que chamei.